Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo da obra maravilhosa, O Livro dos Espíritos. Sim, no vídeo de hoje nós estaremos comentando as perguntas de 223 até a pergunta de 257. Vamos estar dando início aí ao capítulo 6 da segunda parte da obra, né, da vida espírita. No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre espíritos errantes, as suas sensações, as suas percepções, né, comentários gerais sobre essa situação, como que funciona, o que é um espírito errante, enfim. Esses e mais comentários estaremos fazendo ao longo do vídeo. Sugerimos então que você pause, faça as leituras das perguntas e das respostas ditadas aí, né, pelos espíritos superiores, faça as reflexões e depois venha para cá para que juntos a gente possa finalizá-las. Com a certeza de que Deus é amor, vamos dar sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos? Bom, iniciando os nossos comentários, basicamente o que nós precisamos entender quando nós falamos de espírito? Podem existir três situações para esse espírito, assim, simplificando bem. O espírito ele pode ser um espírito perfeito, que quer dizer o quê? Ele atinge o grau de perfeição máxima e não tem mais a necessidade da encarnação. Esse espírito pode ser um espírito encarnado, como nós. Se você está assistindo esse vídeo, aí do outro lado da telinha, nós estamos nessa classe de espíritos encarnados. Encarnamos para quê? Para buscarmos evoluir cada vez mais. Ou existe o terceiro estado, que é o estado errante. É aquele espírito que está aguardando o momento de uma próxima encarnação. Então, novamente, espírito perfeito já não tem mais a necessidade de encarnar, já atingiu o seu ponto máximo. O espírito errante que está aguardando uma próxima encarnação e espíritos aqui encarnados na experiência corpórea para então evoluir. Vamos ver os comentários que os espíritos superiores nos fazem a respeito desse estado que eles falam de estado errante. Olha que legal. Eles falam assim: a alma pode reencarnar logo depois da morte, em mundos superiores. Em mundos mais grosseiros, há intervalos mais ou menos longos. Ou seja, essa ideia de morreu, vixe, já reencarnou. Quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais burilado ele é, quanto mais lapidado ele for, esse intervalo ó, é rapidinho. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Porém, em mundos mais grosseiros, em que a carga material é muito grande, os espíritos superiores nos explicam que esse intervalo pode ser grande ou pequeno, a depender de cada espírito, de cada situação. Olha que interessante isso. Então depende. E aí eles comentam, pode ser intervalos longos ou pequenos. Então esse espírito errante, que é essa alma entre uma encarnação e outra, esse intervalo ele pode durar horas ou milhares de anos. Olha que interessante isso, né? E aí então ele questiona, essa duração ela depende do quê? É uma consequência do livre-arbítrio de cada um. Ela pode ser uma punição, como assim? Você teve a oportunidade da vida e não aproveitou. E como uma consequência de não ter aproveitado aquele tempo, você fica muito tempo do outro lado, querendo ali, ansiando uma oportunidade, mas para te fazer valorizar quando você reencarnar. Então ela pode ser muito longa nesse sentido. Ah, então quer dizer que espíritos que estão no estado errante, estão há muito tempo sem reencarnar, são espíritos inferiores e tudo mais? Eles falam, não. Também o intervalo entre uma encarnação e outra pode ser longa a pedido do espírito. Por quê? O que os espíritos superiores nos explicam é que esse intervalo é uma consequência das nossas atitudes. Então pode ser uma consequência de um pedido nosso. Como assim? Eles explicam que no estado errante nós estudamos, nós aprendemos, nós temos a oportunidade de ver outros mundos, de ver como que é um espírito evoluído. Então nós aprendemos e viemos e a gente volta para cá, a gente reencarna para aplicar aquilo que a gente aprendeu. Então pode acontecer isso também. Então eles falam que essa duração é uma consequência do livre-arbítrio, podendo ser uma punição ou um pedido, a depender de cada despertar de consciência, né? Aí ele fala, a encarnação é o estado transitório e não errante. A gente tem essa questão de falar assim, o estado errante é a transição entre as encarnações. E aí a gente dá essa ideia de que o errante é o transitório. E não é. Vamos lembrar, pessoal?
a encarnação, esse periodinho que a gente chama de vida, é o experimento, é o palco para a vida real, que é a vida espiritual. Ou seja, quando nós estamos no estado errante, entre uma encarnação e outra, é lá que nós realmente temos o contato da nossa vida eterna. Lembre-se, o mundo material ele é perecível, ele é o mundo secundário. O mundo primário, o mundo que jamais vai acabar, é o mundo espiritual. Lembra que a gente comentou sobre isso? Então, os espíritos superiores nos falam, olha, estado errante, realmente, é quando o espírito ele fica entre uma encarnação e outra. Mas entenda, não é um estado transitório esse daí. O que é transitório é a encarnação. Por esse motivo que quando ele desencarna, que ele vai para esse estado, que ele reconhece o seu estado da forma como ele está, né? Que ele valoriza muito a próxima encarnação. Por quê? Por que a gente encarna? Para que quando a gente voltar para o mundo espiritual, nós voltemos melhores, com mais bem-aventuranças, com mais amor. Olha que interessante isso, né? Então ele fala que o estado normal do espírito é quando ele se acha liberto da matéria, né? E na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser feliz. E desde então procura os meios de alcançá-lo. Por quê? Se lá no estado errante é o estado natural do espírito, é o estado liberto, é onde nós vamos voltar, é aquela questão, né? Estamos aqui, mas no final voltaremos para lá. Nesse momento, a gente vai identificar o que nos falta para alcançar a sublimidade, para alcançar o estado de superioridade, perfeição. E é aí que entra a encarnação novamente, porque nesse estado o espírito vai identificar o que ele precisa melhorar e a encarnação vem como um meio para ele conseguir então atingir esses objetivos. Olha que interessante isso, né? E aí ele vem e fala assim: todos ali são errantes que estão do outro lado, que morreram e são errantes? Eles falam, não. Tem um grupo desses que está do outro lado que não é errante, que não fica esperando uma próxima encarnação. Quem são eles? Os espíritos puros. Os espíritos puros, eles já não estão mais nesse estado de aguardando uma próxima encarnação. Porque como eles já atingiram a perfeição, são eles a maneira pela qual Deus governa, age sobre o universo. Olha que interessante, né? Porque eles já chegaram, né, nesse estado definitivo. Além disso, ele então comenta com nós, né, que no outro lado, os espíritos continuam estudando. E aí, esse intervalo de uma encarnação e outra, ela está justamente ligada a isso. Então, eles continuam estudando as habilidades, desenvolvendo a sua moral, mas aí vem aquela questão, mas tá, então se ele continua estudando lá, ele pode evoluir do outro lado? Pode, ele pode melhorar, ó, muito. Porém, uma coisa é conhecimento e a outra coisa é prática. Lembra? Conhecimento gera compromisso. E não necessariamente conhecimento gera consciência. Então, você conheceu uma teoria hoje. Isso necessariamente despertou a sua consciência e que você já leu e já vai estar aplicando amanhã? Não. O despertar da consciência é gradual. Lembra que a gente viu no vídeo passado que o desenvolvimento das nossas faculdades é de maneira gradual e passo a passo? Isso é muito importante. Então, qual que é a necessidade da próxima encarnação? É justamente aplicar aquilo que você aprendeu. Olha a pergunta de 230, que interessante. Na erraticidade, o espírito progride? Pode melhorar-se muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. Tá vendo? Aqui, pessoal, não tem como. Tem coisas, no vamos ver. É aqui que a gente aprendeu. É como se fosse a prova da escola. Você vai lá e você estuda, 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 e você realmente pode melhorar muito. Mas como que você vai mostrar não, realmente aprendeu? É a prova, não tem como. A aprovação vem para que você mostre que realmente você entendeu aquele conteúdo. Porque convenhamos, quantas vezes a gente estuda, acha que entendeu e vem a prova e fala, eita, eu não entendi. Entendeu? Por isso que é muito importante a existência corporal. Além disso, os espíritos superiores nos explicam sobre os mundos transitórios e falam que esses mundos transitórios são os locais onde esses espíritos errantes ficam. Como assim? Quando ocorre o rompimento, né, do espírito com o corpo, esse espírito não vai ficar vagando aí. Tem um local onde eles ficam, lembra dos mundos? E existem esses mundos transitórios, que são mundos para receber esses espíritos nesse estado errante. E aí o Allan Kardec questiona, mas a Terra já foi em algum momento um estado, né, para receber espíritos errantes nesse estado intermediário?
Resposta: sim, durante a sua formação. Porque olha que interessante, no estado errante, o espírito não precisa de corpo, ele não precisa da matéria, ele não precisa daquela condição que nós pensamos. Assim sendo, um planeta que pode estar em calamidade, como era a Terra na sua formação, pode receber esses espíritos. Olha que interessante isso. Porque ele nos coloca uma questão muito interessante. Mundos transitórios. Nada na natureza é criado para inutilidade. Tudo tem um fim e tem uma destinação. E aí o Allan Kardec faz uma nota que eu achei muito interessante. Você acha mesmo que os planetas foram criados para embelezar a nossa vista? A gente fala, nossa, como a Lua é bonita. Nossa, Saturno, Júpiter, nossa, como eles são bonitos. O homem tem essa questão, né? De tudo girar em torno de si. Ah lá, ó, o Saturno gira, que completou não sei o quê, agora vai influenciar na minha vida. Não é assim que funciona. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita inteligência, acha mesmo que ele, vou criar isso aqui e é isso. Não. Não existe descaso com a inteligência suprema. Não existe inutilidade. Tudo tem um porquê. Lembremos da frase do Allan Kardec. Não é porque a gente não sabe explicar que não tem motivo para aquilo, que não tem uma explicação para aquilo. Ou seja, todos os planetas, independentemente do estado em que eles estejam, são propícios para receber espíritos. Há muitas moradas na casa de meu pai. Nós refletimos isso anteriormente, não é mesmo? E aí, eles vêm nos convidar a refletir sobre as percepções, as sensações dos espíritos. Porque a gente está acostumado muito com as sensações que nós temos aqui no mundo corpóreo. Mas os espíritos superiores vêm nos explicar uma coisa muito interessante. Que as sensações que nós sentimos, na verdade, elas são sentidas pelo espírito. Como assim? Sim, a audição, fala, o paladar, são sentidos pelo espírito. São sensações do espírito. Que, através dos órgãos, elas se manifestam. Então, o tato, a mão, o ouvido, a língua, ou seja, os órgãos são instrumento de manifestação do espírito. Prova dessa ideia. Quantos não tem, por exemplo, seu braço amputado? Amputa. Mas ele sente a dor naquele braço que está amputado. Quantos relatos nós não temos disso? Tem aquele experimento na internet que é, por exemplo, tem a pessoa com o seu braço aqui, aí coloca uma espécie de algo para não ver o seu braço mais, e aí põe um braço falso aqui. Aí a pessoa vai, pá, martela o braço falso. E a pessoa revida, ela sente aquilo. O que é aquilo? É um arco reflexo. É uma manifestação de que as sensações, elas não provêm do nosso órgão em si. Isso aqui é uma consequência. Os nossos órgãos são instrumentos. As sensações são ligadas com o espírito. Olha que profundo isso, hein? Aí eles falam pra gente. As percepções de tempo são diferentes para o espírito. Essa é a ideia de passado, presente e futuro. O próprio Albert Einstein já vem nos colocar isso de uma maneira bem complexa, de que o tempo é relativo. Talvez, e eles nos deixam muito claro, o que para nós são anos, séculos, muito tempo, para eles é rápido. A percepção de tempo no mundo espiritual não é a mesma do que aqui. O tempo é uma aplicação do mundo material. No mundo espiritual não funciona da mesma forma. Aí você pode estar se questionando, então o espírito é possível saber então o futuro que vai acontecer? Depende. Depende. Depende da sua evolução. Depende do quão burilado é esse espírito. Quanto mais burilado ele for, é possível sim ele pressupor. Mas aos espíritos de classe altíssima, próximos ali, passado, presente e futuro, tudo se unem. E por isso que eles falam que é complicado a gente entender isso, porque a maneira como nós entendemos, espíritos encarnados, temos a sensação do tempo, não é a mesma que os espíritos têm no mundo dos espíritos. Olha que interessante, né? E aí, olha a pergunta de 240. A duração, os espíritos a compreendem como nós, a duração de tempo? Olha a resposta. Não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. Aí tem uma nota do Allan Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós tão longos não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade.
do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Olha que interessante. Por exemplo, se a gente está perto ali do relevo, a gente vê as montanhas e tudo mais. Mas se estiver afastando lá e vê a Terra lá de cima, lá do céu, a gente não vai ver mais aqueles relevos. Quem já andou de avião sabe disso. Se o avião estiver muito baixo, realmente a gente vai ver lá os relevos. Mas se ele está muito alto, a gente tem uma ideia de planície. Sim ou não? É a mesma ideia que ele coloca com a ideia do tempo. Quando nós estamos aqui, ele fala, nossa, mas demora, hein, gente? Pelo amor de Deus, nossa senhora. Gente, mas nesse estado, a duração não é percebida da mesma forma. Por isso que a gente tem dificuldade de compreendê-los, né? Que é o que os espíritos superiores nos colocam. E aí o Allan Kardec pergunta, mas então para vocês o que seria o passado? Olha que frase profunda que os espíritos superiores nos colocam. O passado, quando ele nos ocupamos, é presente. Ou seja, quando a gente reflete sobre o que aconteceu, eu trago aquilo novamente ao presente. Então ele me traz uma lição. Aí ele fala, e o futuro? Você já viu aquela frase? O futuro a Deus pertence? Esse é o ponto. Ele fala que a ideia de saber o que vai acontecer, qual o destino e tudo mais, está ligado aos espíritos superiores, que têm essa noção. E aí ele fala, depois da morte, a alma vê e aprende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva, porque ela ainda não está burilada, ela não chegou a essa aproximação. Já os espíritos superiores veem Deus e o compreendem. Então os espíritos superiores, eles veem Deus e sabem que ele é e compreendem na sua perfeição máxima. Os inferiores, eles sentem e adivinham. Então eles sentem a presença de Deus, sabem que Deus existe e fazem algumas suposições. Eu acho que é isso, aquilo, então ficam adivinhando. Olha que interessante isso. Quanto maior a elevação, maior é então a visão desse espírito. Quanto mais burilado, quanto maior o despertar da consciência, quanto mais amplo for essa situação, maior será o desenvolvimento e maior será a sua visão do futuro, do universo, dos planetas, das consciências. Interessante isso, né? E faz sentido. Vocês já viram? A criança, quando ela nasce e ela começa assim, ela tem dificuldade de enxergar. À medida que ela vai evoluindo, que ela vai crescendo, ela vai ampliando a sua visão. A mesma coisa acontece com nossos espíritos. Todas as percepções constituem atributos do espírito e lhes são inerentes ao ser, ou seja, as sensações que nós temos de ouvir, de falar, de sentir, está ligado com o espírito. É o espírito que sente e se manifesta no nosso corpo. Vocês já viram? Toda doença proveniente do corpo, ela está ali acoplada com a alma. Uma alma que não está doente não tem corpo doente. Olha que interessante isso. Por isso aquela ideia de que nós estamos conectados. Joana de Ângeles bate muito nessa tecla. E é uma questão muito interessante de nós pensarmos. A alma limpa, corpo limpo. Alma suja, corpo sujo. É um reflexo, né? Já viu aquela ideia? Alma cala, corpo fala. É algo nesse sentido. E aí vem uma questão muito interessante. Os espíritos descansam? Resposta. Olha, não como vocês entendem, mas descansar seria não estar focado em uma atividade sempre. Eles podem estar ali relaxando, fazendo e pensando em outras atividades, mas como eles estão libertos da matéria, eles não têm a fadiga muscular, a fadiga do corpo, de repor as energias dos órgãos. Mas, a ideia de descanso aqui, os espíritos superiores nos explicam, o descanso para eles é não ter a questão de estar ali focado em fazer uma única atividade. Então, ele tem essa permissão, essa possibilidade, melhor dizendo, de ir em outras atividades. Essa seria uma ideia da gente compreender descanso. Eles explicam, quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais brilhado ele é, praticamente não tem a necessidade de descanso e vai fazendo uma atividade ou outra sem nenhum problema. Interessante, né? E aí vem aquela questão. Lembrem-se, o sofrimento espiritual, essa sensação de sofrimento, essa sensação de angústia, né? Porque, depois que liberta da matéria, o espírito continua a sofrer porque o sofrimento está na carne. Não, o sofrimento é no espírito e a carne manifesta esse sofrimento. João, então quer dizer que se eu desencarnar, eu posso continuar a sentir dor? Pode. Os espíritos superiores nos explicam que sim.
Porque como as sensações são sentidas pelo espírito, elas podem ser sentidas no estado errante. Vixe, mas como assim? Eles falam. O sofrimento espiritual, na verdade, é uma angústia moral mais torturante que a física. Como assim? Vocês já viram que talvez uma dor de cabeça ela pode ser menos sofrida do que uma dor de você ter violentado alguém, de você ter mentido, de você ter corrompido o bem que lhe é próprio? Já perceberam isso? Eles falam que o sofrimento do mundo espiritual é o sofrimento acoplado com angústia moral. É aquela ideia de você deveria ter feito aquela conduta, você deveria ter estado naquela situação. E vem aquela angústia. Quantas vezes nós já experimentamos essa angústia e sabemos o quão ruim ela é? Às vezes é muito comum virar e falar assim, nossa, eu preferia ter levado uma surra do que estar sentindo o que eu estou sentindo agora. Então eles explicam que o sofrimento espiritual não é aquela ideia de cortes no corpo como nós estamos acostumados. Mas as feridas da alma são reflexo dessa angústia moral que nós sentimos, daquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos, daquilo que a gente poderia ter melhorado e não melhoramos. É mais nesse sentido. E aí eles nos falam: os espíritos podem continuar a sofrer, mas eles sofrem por uma consequência do seu livre arbítrio. Eles falam o seguinte: olha, reflita sobre todos os males que chegaram até vocês. E vocês vão ver que não teve nenhum mal que não foi uma consequência de uma atitude que você teve. Quanto mais evoluído você for, menos mal você vai ter. Reflita e pare e pense. Todos os maus que aconteceram na sua vida não foram provenientes talvez de um excesso que você teve? Ou de um descuido que você teve? De uma falta de equilíbrio? Ou seja, o que eles estão convidando a nos refletir aqui? Às vezes a gente vira e fala assim, nossa, mas eu vou sofrer ainda, eu vou desencarnar e vou continuar sofrendo. Ele fala, olha, depende do seu livre-arbítrio, depende de como você melhorou, depende de como você utilizou dos seus recursos. Aquele que abusa, aquele que exclui, aquele que recusa, ele gera faltas ali. E essas faltas, lembra, na natureza não existem vácuos, não existem vazios. Elas precisam ser preenchidas com alguma coisa. E a dor vem. Ela vem como um sinal de alerta para que, olha, equilíbrio, olha, cuidado, olha, amor. Entendem? Então, nessa ideia, o que os espíritos nos explicam? Vamos resumir aqui o que nós discutimos nesse vídeo. O estado errante, então, é quando nós aguardamos para uma encarnação e outra. Podemos evoluir nesse estado, mas nós vamos precisar da experiência corporal para aplicar aquilo que nós aprendemos. As sensações, elas estão ligadas com o espírito. Assim sendo, nós devemos buscar ter saúde espiritual, cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa realeza, do nosso tempo, e ter ali um momento de pensarmos, esses sentimentos que vêm aqui, essas dores, elas são provenientes da onde? E fazer uma reflexão e pensar aonde que elas foram originadas. E cortar o mal pela raiz, parar de fazermos as ações, pararmos de ter aqueles pensamentos que nos levam a ter aquelas sensações. Porque, convenhamos, quem de nós quer ficar angustiado moralmente? Ninguém. Assim sendo, as dores servem como sinais de alerta. Perigo, 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 melhore, atenção, atenção, esse pensamento não cabe, essa atitude não cabe, esse hábito não cabe. Então, olha que profundo isso. As dores vêm para nos ensinar. Interessante, muitas coisas a pensarem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos então no próximo vídeo para dar continuidade com a vida espiritual. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.